Eu passei o dia inteiro em reunião. Então, a gente aqui, inclusive, para tornar as reuniões menos pesadas, a gente faz a reunião comendo. Então, muitas vezes eu venho aqui para a internet junto com vocês e faço a reunião com vocês, muitas vezes comendo. Por quê? Porque, sei lá, se você estivesse no Rio de Janeiro, a gente provavelmente estaria fazendo uma reunião num almoço, ou num jantar, ou num café. Então, para mim, isso é extremamente próximo, né? Que de verdade é desse jeito que as coisas meio que acontecem. Se eu estivesse visitando o seu mercado, você provavelmente estaria trazendo coisas da padaria para a gente degustar enquanto faz reunião. Então, para mim é extremamente importante, e por eu vir de atender supermercado todos os dias, eu acabei tendo isso como boa prática, né? De comer junto, de estar fazendo a coisa ali junto, e ser isso daí. Eu cansei de parar e comer quentinha com o dono do supermercado, porque a gente não teve tempo de sair para almoçar e estava almoçando dentro da empresa, pediu uma quentinha ali e comeu na quentinha mesmo. Hoje eu não como mais na quentinha, mas já aconteceu lá atrás disso ter que ser feito. E não tem problema, e tá tudo bem. Eu não sou um cara muito complexo, não. Eu sou muito simples e gosto de coisas, inclusive, simples, porque eu entendo que isso faz toda a diferença no final das contas. Então vamos lá. Como é que funciona a reunião one-on-one? A reunião 1 a 1 é uma reunião que você normalmente vai ter com a pessoa para você avaliar desempenho, para você dar um toque para a pessoa, para você fazer uma chamada de atenção para aquela pessoa de forma um pouquinho mais assertiva. Para elogiar, não. Elogiar você tem que fazer na frente de todo mundo. Mas para fazer críticas construtivas, o ideal é que você faça isso individualmente. Então, muitas das vezes as reuniões de feedback, que são as reuniões que eu vou fazer alinhamentos construtivos com o seu colaborador, com o seu funcionário, ela é feita ali no 1 a 1 nessa conversa. Estou falando devagar demais? Estou falando de forma muito complexa para você? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se está entendendo, já que isso é uma live, escreve aí, entendendo tudo, Leandro. Porque eu quero saber se, sei lá, a gente está desalinhado. Porque alguns de vocês, tem gente que é muito pequena ainda, que me segue aqui e está tudo bem. Mas tem alguns de vocês que já estão um pouquinho maiores e já estão sofrendo com problema de funcionário. E se você não entende como organizar uma coisa tão básica como as reuniões, isso normalmente dá problema, entendeu? Então, diz aí pra mim, você tá entendendo o que eu tô falando? Então, deixa eu te explicar então como é que vai funcionar essa bodega aqui de reunião. Tá, então, entendendo que as reuniões funcionam do jeito que eu acabei de falar, a primeira reunião é essa 1 a 1 de feedback. O que você pode fazer? Como é que você torna uma reunião de feedback menos agressiva para o colaborador que está do outro lado? É sim, existe um feedback que a gente chama de feedback sanduíche. Como é que se funciona feedback sanduíche? Feedback sanduíche basicamente é elogio, feedback construtivo, ou seja, alinhamento do que está ruim, fala Tony, e elogio depois disso. Então eu começo elogiando uma característica importante, boa que a pessoa está fazendo, depois eu vou ali, faço uma crítica construtiva do que ele está fazendo de errado, e depois eu passo para ele termino a conversa dizendo coisas boas e positivas em relação àquela pessoa. Então a gente chama de feedback sanduíche. Eu tenho um segundo feedback individual, mas esse normalmente não é usado em reunião. Esse segundo feedback que eu consigo fazer de maneira bastante assistida se chama feedback minuto. Inclusive eu ensino ele no curso Líder que Gera Lucro, que hoje já está inclusive disponível dentro da escola do supermercado. E aí, como funciona esse segundo modelo de feedback? Que só um parêntese aí para a gente voltar a falar sobre as reuniões. Então, o segundo modelo de feedback, a gente chama de feedback minuto. Como é que funciona o feedback minuto? Eu começo fazendo elogio para a pessoa. Depois eu digo para a pessoa, se eu estivesse no mesmo lugar que ela, eu sentiria a mesma coisa. Mas aí eu falo para ela aonde ela está errando. Vamos lá. Eu começo elogiando a pessoa. Depois eu digo, mas. Depois eu digo aonde ela está errando. Qual é o jeito certo para ser feito. E depois disso eu termino perguntando se ela me entendeu. 99% vai falar que sim. Aí você vai falar, então me repete o que você entendeu. Por que o feedback é feito desse jeito? Elogio, mas... você é uma pessoa muito boa, faz assim, 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 tarararara. Mas você está fazendo isso errado. O jeito certo que era para você fazer era assim, 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 assim. Você entendeu o que eu disse? A pessoa fala, entendi.
Aí você vai perguntar assim, então me explica o que você entendeu. Aí a pessoa vai te explicar. Ou algumas vezes ela não vai te explicar porque ela nem prestou atenção no que você falou. Aí você vai repetir tudo de novo. Ó, você errou nisso, nisso. E o jeito certo é esse. Agora você entendeu? Aí a pessoa vai falar assim, agora eu entendi. Aí você fala assim, então repete para mim de novo, por favor. Então a pessoa vai corrigir esse processo fazendo desse jeito. Isso faz sentido para você? Beleza. Esse é um segundo jeito de fazer feedback, tá? E aí, a gente sai dessa reunião 1 a 1, que é uma reunião mais próxima, uma reunião de alinhamento com um funcionário específico, com uma pessoa só, e eu vou partir para o segundo modelo de reunião, que já é uma reunião um pouquinho mais focada em fazer o alinhamento com o time, que é a reunião de bom dia. Mas antes de ir para a reunião de bom dia, o Rafael Koneski fez a seguinte, Rafael _Koneski. Essa live está acontecendo no Instagram, você pode assistir o replay dessa live lá no YouTube. E aí o Rafael Koneski falou assim, Leandro, mercado de médio porte, empresa familiar, sem nada de processos, tudo bagunçado. Por onde começamos? Então, eu começaria pelos processos que são mais críticos, ou seja, aonde realmente está impactando no seu resultado. E atacaria primeiro os processos mais críticos aonde impactam no meu resultado. O meu recebimento está muito cagado, está tendo muita perda, então vou trabalhar o recebimento. Está tendo muita troca de mercadoria, vou atacar compras e a tratativa de trocas. Tá tendo muito furto na loja, vou tratar o processo de abordagem preventiva dentro da loja. Leandro, tá dando muita ruptura na loja, vou tratar o processo de compras, ruptura sistêmica e tratativa de ruptura dentro da loja. Leandro, a minha empresa está com problema de precificação, vou tratar o processo de definição de preço e precificação dentro de loja. Então, você primeiro começa pelos processos mais críticos para depois mexer no resto, porque no final das contas tudo é sobre resultado. Então, mexer em processo é mexer no resultado. Então, você primeiro vai atacar os processos que mais estão impactando dentro do seu resultado para depois atacar os outros processos. Respondendo a sua pergunta, Rafael. Tá? Se vocês tiverem outras perguntas, vão fazendo aqui, eu vou fazendo as explicações. Entre as explicações, eu respondo as suas perguntas.